Membros de cartéis e gangues vivem a maior parte de suas vidas tranquilos e em situações confortáveis e de luxo. Mas há aqueles que, quando são pegos, recebem a conta de uma vida interligada ao crime. No vídeo de hoje, você vai ver casos de homens do crime que, ao entrar na prisão, tiveram suas vidas arrancadas de maneiras terríveis, pagando com a sua própria vida a conta dos crimes que cometeram. Helmer Pacho Herrera. Nascido em Palmira, no Vale del Cauca, na Colômbia, no dia 24 de agosto de 1951, Francisco Helmer Herrera Buitrago, que também ficou conhecido como Pacho, era o quarto no ranking de comandantes do cartel de Cali. Herrera cresceu na cidade colombiana de Palmira, em Vale del Cauca. Enquanto estava no ensino médio, Herrera estudou manutenção técnica, experiência que lhe rendeu um emprego mais tarde nos Estados Unidos. Morando nos Estados Unidos, ele também se tornou joalheiro e corretor de metais preciosos, até que sua vida teve uma mudança drástica quando ele começou a vender cocaína na cidade de Nova York. Não demorou para que esse homem fosse preso por tráfico, e em 1975 e 1978, Herrera foi preso por acusações de distribuição de cocaína na cidade de Nova York. Após sair da prisão, Herrera viu que levava jeito com o tráfico e resolveu que era aquilo que ele queria fazer. Em 1983, Herrera foi para Cali, na Colômbia, para negociar direitos de fornecimento e distribuição com o cartel de Cali, para a cidade de Nova York. Ele possuía conexões pelo México e, com isso, conseguiu abrir diversas rotas de tráfico, onde o cartel de Cali atravessava sua mercadoria da Colômbia até os Estados Unidos. O traficante também comandou uma das operações de lavagem de dinheiro mais sofisticadas e lucrativas da Colômbia. A operação de Herrera, de acordo com a DEA, ou Drug Enforcement Administration, envolveu a importação de cocaína do Peru e da Bolívia, que foi então traficada por meio de seu próprio transporte para laboratórios de conversão na Colômbia. Com isso, foi tranquilo para Herrera subir rapidamente de ranking dentro do cartel. Ele logo se tornou um dos chefões e recebeu o controle de Jamundí, no sul de Vale, e também de Palmira e Iumbo, no norte e leste de Vale. Herrera sempre manteve um perfil muito baixo e nunca foi entrevistado, e seu nome quase nunca foi mencionado junto com o dos outros líderes do cartel de Cali. Embora tenha sido argumentado que ele foi a fonte da maior parte do dinheiro envolvido no financiamento ilícito da campanha presidencial de Ernesto Samper, o próprio criminoso nunca falou sobre o assunto e nunca esteve formalmente envolvido na investigação. Seu nome veio à tona apenas em um ataque terrorista em um campo de futebol, em Candelaria, no Vale del Cauca, em 25 de setembro de 1990. Quando 20 homens armados vestidos com uniformes do exército e da polícia abriram fogo contra a multidão onde Herrera estava sentado, matando 18. Mas nenhum desses tiros atingiu Herrera. O ataque foi atribuído ao cartel de Medellín e particularmente a Pablo Escobar, o maior traficante da história da Colômbia, que aparentemente tinha culpado Herrera por um carro-bomba que explodiu em 13 de janeiro de 1988, no prédio de apartamentos Mônaco, na propriedade de Escobar, localizado em uma das áreas mais ricas de Medellín. A guerra entre os cartéis levou a muito derramamento de sangue, mas Herrera assumiu um papel secundário e deixou a luta principal para outros líderes do seu cartel. Algum tempo se passou e outra tentativa contra a vida de Herrera foi feita em 27 de julho de 1991 em um resort de verão. Vários homens armados encapuzados usando pulseiras rosa entraram nesse resort e abriram fogo, matando 17 pessoas e ferindo outros 13. Porém, mais uma vez a vida de Herrera foi poupada pelo destino, pois o homem saiu ileso desse segundo ataque. Em novembro deste mesmo ano, uma operação chamada Kingpin foi lançada pela DEA, ou Drug Enforcement Administration, que teve como alvo duas das células de distribuição de Herrera, na cidade de Nova York. A agência governamental utilizou mais de 100 grampos simultâneos autorizados pelo tribunal em telefones celulares e no final da operação Kingpin, quase 100 traficantes foram presos, mais de 20 milhões de dólares em dinheiro e ativos, e mais de 2,5 toneladas de cocaína foram apreendidas. Além disso,
Registros de transações e membros foram apreendidos de computadores, informações essas que mais tarde forneceram uma visão maior da estrutura do cartel de Cali. Em 1º de setembro de 1996, Herrera se entregou ao Bloque de Busqueda, uma unidade da Polícia Nacional da Colômbia, sendo o último dos 4 líderes a ser capturado. Por questões judiciais da Colômbia, onde limitava a quantidade de anos de uma sentença, o homem foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por tráfico de drogas, que posteriormente, em 1998, foi aumentado para 14 anos. Uma vez na prisão, Herrera teria mudado seu estilo de vida e se dedicado ao futebol, tornando-se o organizador esportivo na prisão e patrocinando torneios de futebol. Ele também começou um bacharelado em administração de empresas. Ele parecia estar mudando completamente a sua vida, e talvez continuasse essa mudança do lado de fora da prisão. Porém, dessa vez, o destino não estava do seu lado. Um homem que já havia escapado da morte 2 vezes, tinha esgotado todos os seus limites de sorte. Em 6 de novembro de 1998, Rafael Ângel Uribe Serna, de 32 anos, entrou na mesma prisão onde Herrera estava preso. Logo no mesmo momento, Serna se encaminhou para o campo de futebol e começou a procurar por Herrera. Ao encontrar Herrera, o mesmo parou o seu jogo e lhe deu um abraço. Porém, as intenções de Serna não eram de um amigo, e sim de um carrasco. Porque depois do abraço, Serna tirou os braços de Herrera de seu ombro, sacou uma arma e disparou 7 vezes contra a cabeça dele. No mesmo momento, um caos foi instalado na prisão, e Serna logo foi pego por outros presos e então levado pelos guardas da prisão. Enquanto isso, em uma tentativa de salvar Herrera, ele foi levado às pressas para um hospital. Porém, por conta da seriedade dos seus ferimentos, veio a óbito pouco tempo depois de ser socorrido. Com esse assassinato, várias teorias foram criadas. Muitos acreditam que essa era uma tentativa de vingança pelo cartel Norte del Valle, em particular um homem conhecido pelo pseudônimo de JTJ, por ordens de Wilber Varela, o líder do cartel. Outras hipóteses apontam para o conflito de longa data de Herrera contra as guerrilhas comunistas. Porém, Serna declarou que havia decidido matar seu chefe porque ele havia ameaçado a sua família após uma tentativa falha em matar Victor Carranza, como Herrera havia ordenado. Serna foi conselheiro pessoal de Herrera por 10 anos e era um visitante frequente na prisão, o que fez com que as autoridades descartassem essa declaração, pois a história parecia ser pouco confiável. Mesmo que o real motivo nunca tenha sido confirmado, a teoria que mais se firmou foi a de que Serna foi contratado pelo cartel Norte del Valle, que estavam bravos com Herrera por ter divulgado informações sobre eles. No final, Herrera, que achou que tinha escapado com uma sentença leve, teve um fim nas mãos de um dos homens que mais confiava em sua vida: Michael Mosca Torres. O homem que ficou conhecido como A Mosca era um cobrador de taxas para a máfia mexicana, que gerou tanto dinheiro que comandava a operação inteira de sua gangue, sozinho. Na sua juventude, ele fez parte de uma gangue chamada Sunfair Gang, e foi nessa gangue que ele teve o primeiro encontro com a lei, quando foi preso por assassinato. As provas contra ele eram tão explícitas que, em seu julgamento, o júri não precisou de muito para o condenar. Porém, ele apenas passou 16 anos preso e foi liberado por bom comportamento. Ao sair e se ver livre, ele simplesmente voltou às atividades criminosas. E foi quando ingressou na máfia mexicana e começou a trabalhar como taxes collector, o homem que cobra os impostos de todas as vendas de drogas dos afiliados à gangue. O seu território de atuação era em San Fernando Valley, um vale urbanizado que fica no noroeste da cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Por seu talento nato e por sua influência, ele ganhou o apelido de O Mosca e comandava toda a sua região. Ele era implacável e todos o respeitavam. Sempre que ele chegava para cobrar os impostos, era recebido com bebidas e mulheres, até que todo o dinheiro estivesse pronto para ser transportado. E por nunca ter tido nenhum atraso ou falta de dinheiro, Torres ficou muito bem conhecido pelos chefes da máfia mexicana. Porém, em 2003, Torres confrontou um homem que tinha um apelido de El Diablo, que estava falando pela região, que fazia parte da máfia mexicana, sem ser um membro de verdade. E nesse confronto,
Torres matou El Diablo, mesmo depois de ter confirmado que ele realmente fazia parte da máfia. Mais tarde, no mesmo ano, os homens de Torres, seguindo ordem direta dele, sequestrou e agrediu um outro membro da gangue, chamado Smokey, o que não pegou bem, e deixou a imagem de Torres manchada. Não demorou para que as autoridades estivessem bem perto de Torres, até o momento que conseguiram capturar o homem. Na casa de sua mãe, havia dezenas de malas com milhares de dólares, e mais uma vez, não precisou de muito para o condenar. Porém, dessa vez, sua sentença foi prisão perpétua. Já na cadeia, ele usou toda a sua experiência e conhecimento para se envolver direto com a gangue da prisão. E mais uma vez, se tornou um cobrador de impostos ainda para que a máfia mexicana, onde com diversos celulares contrabandeados, ele cobrava das gangues que estavam traficando dentro da cadeia e mandavam para fora da prisão, direto para a máfia mexicana. A sentença de prisão perpétua não o assustava. Para ele, aquilo era apenas mais um trabalho, e ele estava fazendo perfeitamente. Porém, logicamente, ele atraiu a atenção de diversas pessoas erradas. Por sua personalidade arrogante e por achar que estava protegido, ele se considerava o rei da prisão, o que deixou algumas pessoas lá dentro insatisfeitas. E foi com isso que a sua vida de poder teve um fim. Em 6 de julho de 2023, às 9 horas da manhã, Juan Martinez, de 47 anos, e Rei Cisco Martinez, de 49 anos, que mesmo que possuíam o mesmo sobrenome, não tinham nenhuma relação familiar, pegaram uma faca e foram até o local onde Michael Mosca Torres estava, e o esfaquearam até que o mesmo não estivesse mais respirando, vindo a óbito aos 59 anos. Quando o corpo de Torres foi encontrado, ele já estava completamente sem vida e dali já foi levado direto para ser feita uma autópsia. Posteriormente, os dois assassinos foram identificados e, curiosamente, os dois eram membros da máfia mexicana. E a pergunta que ficou foi o motivo que levou outros companheiros da mesma máfia a assassinar um de seus próprios membros. Muitos disseram que Torres estava mandando a quantia errada e que estava desviando dinheiro para si mesmo e que a máfia não podia deixar isso acontecer, e então fizeram ele de exemplo. Porém, há aqueles que acreditam que por Torres ter escalado com facilidade os rankings dentro de sua gangue, ele criou diversos inimigos durante todo esse processo. E com isso, em algum momento, essa inveja se tornaria ódio, o que levaria a uma tentativa de vingança. Mesmo que Torres achou que estaria seguro dentro da prisão, a vida mostrou que não importa onde você esteja, as consequências de seus atos vão sim te encontrar. El Chino Anthrax. José Rodrigo Arechiga Gamboa, também conhecido como El Chino Anthrax, nasceu em 15 de junho de 1980, em Culiacán, em Sinaloa, no México, e foi não só um traficante mexicano, mas também um assassino profissional e um membro de alto escalão do cartel de Sinaloa, que na época era comandado por Ismael El Mayo Zambada. Após a separação do cartel, em 2008, ele formou o seu próprio grupo, chamado Los Anthrax, um esquadrão armado do cartel de Sinaloa, para fornecer serviços de segurança armada a Zambada. Ele quase foi morto em 4 de novembro de 2008, quando um comando armado da polícia abriu fogo em um lava-jato em Culiacán. No ataque, Los Anthrax perderam um de seus membros, chamado Alfredo Vizcarra Vega, que era filho de um comandante da polícia de Sinaloa. El Chino supostamente conseguiu escapar ileso durante o tiroteio. Em março de 2009, após a prisão de Zambada Niebla, El Chino ascendeu ao ápice do cartel de Sinaloa, devido à sua amizade com um dos filhos de Zambada. Ele foi então chamado para supervisionar um território de Culiacán chamado de Praça, o centro de operações de Los Anthrax e a cidade onde a família Zambada supostamente residia. Durante todo esse tempo, os crimes que El Chino cometeu eram considerados terríveis até por outros membros do cartel, onde ele sequestrava, torturava e só após se satisfazer, assassinava seus inimigos. E mesmo que no começo da sua carreira, ele apenas queria garantir que a sua família nunca passasse fome, quando ele sentiu o gosto do poder, logo perdeu de vista o seu principal objetivo e começou a fazer tudo por prazer e por mais poder.
Além disso, ele não estava satisfeito que apenas as pessoas da região o conhecessem. Ele queria que o mundo inteiro tivesse conhecimento da sua existência. E foi aí que ele começou a marcar presença nas redes sociais, postando foto com nomes marcantes como Paris Hilton, uma atriz e socialite americana, Ismael Zambada Imperial, que também é conhecido como El Mayito Gordo, filho de El Mayo Zambada, líder do cartel de Sinaloa. Além disso, postava a sua luxuosa vida, com fotos de seus carros esportivos, iates, armas, joias, dinheiro e festas extravagantes. Porém, essa escolha de compartilhar online, o que ele considerava conquista, foi o que levou à sua prisão e, consequentemente, à sua morte. Embora ele sempre borrasse o rosto em suas fotos nas redes sociais, na maioria delas ele era visto usando o anel de diamante em formato de caveira, em referência a Los Anthrax, como uma forma de assinatura em suas fotos. Apesar de tentar ser discreto ao desfocar o seu rosto, as autoridades norte-americanas conseguiram localizá-lo graças às suas fotos. Descobriram que El Chino gostava de viajar pelo mundo e começaram a vasculhar e manter um alerta em todos os aeroportos. E foi assim que, em 31 de dezembro de 2013, El Chino estava viajando para a Holanda para passar a virada do ano e, devido ao seu anel, foi identificado e preso no mesmo dia. De acordo com as autoridades, El Chino viajava com o nome falso de Norberto Sicairos Garcia, e no momento de sua prisão, ele carregava um iPhone 5, um BlackBerry Bold, 3 passagens aéreas, cartões de crédito Visa e Mastercard do Banamex, e uma carteira de motorista mexicana. Após a sua detenção, foi enviado direto para a prisão de segurança máxima de Vught, na Holanda. Em 14 de maio de 2014, um porta-voz oficial de um tribunal em Haarlem, uma cidade holandesa, declarou à imprensa que o pedido dos Estados Unidos para extraditar El Chino estava planejado para ser definido até 29 de maio de 2014. Um tribunal holandês aprovou a extradição do traficante. Em 10 de julho de 2014, ele foi extraditado de Amsterdã para os Estados Unidos, onde chegou ao Aeroporto Internacional de San Diego por volta das 14 horas, sob forte segurança. No dia seguinte, ele se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas contra ele, mas mesmo assim foi detido, sem fiança. Após vários julgamentos e várias idas e vindas, da defesa e da acusação, ele declarou-se culpado em 20 de março de 2015 e admitiu ter participado em carregamentos de cocaína e marijuana do México para os Estados Unidos e que tinha facilitado atividades violentas para o cartel de Sinaloa. Depois de ficar preso nos Estados Unidos durante 6 anos, El Chino foi condenado a 7 anos e 3 meses de prisão federal. E em 3 de março de 2020, ele foi libertado e colocado em prisão domiciliar. Na noite de 14 de maio de 2020, Areshiga Gamboa, ou El Chino, estava com a sua irmã e o marido dela na casa deles, quando foram visitados por um esquadrão de ataque do cartel de Sinaloa. Essa visita resultou em um tiroteio violento, com El Chino atirando de volta com um rifle de assalto automático. Este ataque durou até o amanhecer, e quando El Chino ficou sem munição, ele se rendeu junto com a sua irmã e seu cunhado, que foram feitos reféns pelos homens armados. No dia seguinte, a polícia na cidade de Ayuni, Sinaloa, descobriu um SUV preto com 3 cadáveres dentro. Um dos corpos foi posteriormente identificado como José Rodrigo Areshiga Gamboa, o El Chino. Ele foi morto a tiros e posteriormente enrolado em um pano, e a sua cabeça foi coberta com um saco plástico preto. Os outros 2 corpos foram identificados como sua irmã e seu cunhado. Sua namorada, chamada Yuriana Castilho Torres, foi sequestrada por homens armados enquanto se dirigia para seu veículo após sair de uma academia em Culiacán, Sinaloa, em 6 de maio de 2014, e assassinada no mesmo dia. Mais tarde, foi relatado que seu assassinato foi provavelmente ordenado por líderes sêniores do cartel de Sinaloa, que não gostaram da forma que o rapaz subiu de ranking em um tão curto período de tempo. E El Chino, que estava em prisão domiciliar, teve a sua vida tirada pelo próprio cartel que ele mesmo defendia, levando a sua irmã, cunhado e namorada, todos para a cova, junto com ele. The Iceman. The Iceman foi o apelido que o homem chamado Mark Fellows recebeu, mas antes de explicar o seu apelido e o motivo dele estar nessa lista,
eu vou te contar um pouco da história desse homem. Ele nasceu em 5 de setembro de 1980, na cidade de Salford, em Manchester, na Inglaterra. Mas logo na adolescência se mudou para Warrington, ainda na Inglaterra. Lá, ele viveu praticamente a sua vida inteira. Já em 2015, Fellows, já tinha se tornado um criminoso perigoso e um assassino de aluguel, que era geralmente contratado por membros de máfias e gangues. E foi nesse ano que ele assassinou um homem chamado Paul Massey, também conhecido como Mr. Big. Esse homem era conhecido por toda Manchester, por diversos tipos de crimes, mas o mais marcante foi a sua história no tráfico de drogas na região. Mr. Big havia sido condenado à prisão em 1999 por um assassinato. E mesmo que ele tenha ficado 14 anos preso, ele ainda era considerado um perigo. Na noite do dia 26 de julho de 2015, Massey foi morto a tiros do lado de fora de sua casa na Manchester Road, em Clifton, Manchester, por um atirador solitário, que posteriormente foi identificado, sendo Mark Fellows. Durante todo esse período, ele tinha apenas aumentado o número de clientela e, por se tornar um assassino completamente frio e calculista, acabou ganhando o apelido de The Iceman, ou o Homem Gelado. 3 anos depois de ter assassinado Paul Massey, ele recebeu o trabalho de assassinar um companheiro dele, chamado John Kinsella, um homem de 53 anos, que estava caminhando com a sua esposa grávida, na noite do dia 5 de maio de 2018. Fellows se aproximou dos dois e, pelas costas, atirou na cabeça de Kinsella e, não satisfeito, tentou assassinar a esposa do homem que estava morto no chão. Porém, milagrosamente, a mulher sobreviveu ao ataque, mas seu marido veio a óbito no mesmo local. Não demorou muito tempo depois desse segundo assassinato para que a polícia ligasse Fellows aos dois, e logo ele foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau. O julgamento durou 8 semanas, com a presença de policiais fortemente armados. No final, Fellows foi considerado culpado dos assassinatos de Massey e Kinsella e condenado pelo juiz William Davis à prisão perpétua. Mas é aí que a sua história tem outra reviravolta. Fellows estava detido na prisão HM Whitmore há cerca de 1 mês e lá foi atacado por outro prisioneiro com uma gilete. Agora, com medo, ele começou a pedir para as autoridades da prisão remover ele daquele presídio, pois ele sentia que aquele não seria o último ataque que ele sofreria. Mas todos os seus pedidos foram negados. E semanas depois do primeiro ataque, em fevereiro de 2019, ele foi esfaqueado diversas vezes em seu pescoço e cabeça. Quando ele foi encontrado, estava em uma poça do seu próprio sangue, porém, ainda estava vivo. No mesmo momento, ele foi transportado para um hospital de helicóptero. Mas aí que a sua história ficou ainda mais curiosa. Não existem registros dele entrando ou saindo do hospital, ou se ele sobreviveu ou não ao ataque. E além disso, o seu agressor nunca foi identificado e, por isso, o real motivo também nunca foi constatado. Mas tudo indica que alguém estava procurando vingança por alguma vítima que o Iceman tinha assassinado. Será que para esses homens o crime valeu a pena? Ou no final de suas vidas eles se arrependeram e desejaram nunca terem se envolvido nesse mundo? Bom, isso eu deixo para vocês discutirem nos comentários. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos como esse. Eu te convido a se inscrever no canal e assistir algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E vamos ficando por aqui. Eu te vejo depois.